Paz do Senhor a todos os irmãos. Podeis voltar aos seus lugares. Louvado seja Deus pela sua vida, por ter vindo a esta igreja, a esta cidade, para aqui juntos partilharmos nesses 3 dias sobre o tema principal, que é o discipulado, discipular pessoas, ganhar pessoas para o reino de Deus. Você que tem a sua apostila aí, abra na página número 85, para nós fazermos alguns comentários sobre a família eficaz. O discipulado eficaz para a família cristã. Abra sua apostila na página número 85. Quero agradecer também o pastor Adriano, dirigente dessa congregação. Irmãos, página 85. Antes de falar alguma coisa aqui, nós devemos entender uma coisa. Que 2 instituições que foram criadas por Deus, que é igreja e família, as duas têm que andar junto. Se a família não vai bem, a igreja não vai bem. Quando digo igreja, você. Como você vai poder administrar bem a sua igreja, as coisas que você tem na igreja, se a sua família vai mal. Então, a sua família tem que estar bem organizada, para daí a igreja estar organizada. Se a família está bagunçada, a igreja provavelmente terá alguns reflexos que não vão ser bons para o caminhar daquela igreja, para a saúde daquela igreja. Você tem que estar muito atento à sua família. Por isso, o discipulado é eficaz, mesmo os membros da tua família já sendo cristãos. Não tem um ditado que diz por aí que filho de peixinho, peixinho é, né? E filho de crente é crentinho? Às vezes não, às vezes é um cretininho. E nós temos que tomar um cuidado muito grande com isso, para a nossa família ser uma família cristã de verdade. Porque não adianta eu discipular o mundo e a minha família ter uma broca lá, uma falha, uma brecha no muro da construção familiar, que é o alicerce da igreja. Eu cuido muito bem da igreja, mas a minha família é uma família que eu não sei que horas meus filhos chegam em casa, eu não sei se a minha esposa ora, se ela lê a Bíblia, se a conjuntura da família é a família tradicional cristã, firmada na rocha, firmada na palavra. Então, o discipulado família cristã, nós temos que tomar muito cuidado, para não ganhar o mundo e perder a nossa família. Se você for pegar exemplos bíblicos, Davi foi um grande rei, mas a sua família era uma confusão desde o início. Filhos e querendo tomar o reino, e tomar o reino dele, e problemas até de estupro dentro da família, uma confusão. Davi não conseguiu. Mas se você voltar à história e chegar e ver a família de Noé, você já observa que Noé foi um grande pai de família, porque quando ele recebe a informação de Deus para construir a arca, mesmo que não tinha chovido na terra ainda, e ele reúne seus filhos e diz: nós vamos construir o barco, e nenhum deles fala nenhuma palavra contra, todos pegam as ferramentas e começam a construção. E depois da construção, agora temos que pegar todos os animais que Deus determinou e colocar dentro da arca. Isso é uma loucura no nosso normal intelecto de pensar nas coisas. Mas Noé teve uma administração boa até acabar o dilúvio. Ele conseguiu ter a família cristã junto,
Quando acabou o dilúvio, que saiu da arca, Noé tomou uns copos de vinho ali, acho que eu não era meio italiano, e desandou a família um pouquinho. Então você tem que ter um começo da sua família cristã, um meio e um fim, para que quando você acabar a carreira, seus filhos possam dar continuidade na sua vida e na sua memória de crente. E quando nós falamos nisso, nós temos então alguns conceitos de família que está na página número 85 aí. Tá? E eu quero pular ali um tópico, no segundo parágrafo, diz assim: uma família tradicional é normalmente formada pelo pai, mãe, unidos por matrimônio ou união de fato, e por um ou mais filhos compondo uma família nuclear ou elementar. Nuclear vem de núcleo, ou uma família tradicional. Nós estamos vivendo a família cristã aqui na aula de número 1, você vai ver que o número de divórcios que estão acontecendo no país, isso que nós temos aqui, dados já de tempo, nós temos que atualizar esses dados que são muito mais alarmantes, é que nós vivemos sempre na contramão da sociedade. A igreja, quando ela foi fundada por Deus, ela vive constantemente na contramão, sempre enfrentando pessoas, governos, enfim, tudo, porque sempre Satanás vai querer desvirtuar o foco que é ter uma boa família, a família tradicional, a família crente, a família que serve a Deus. Eu comecei a notar que, pela misericórdia de Deus na terra sobre os homens, aqui na nossa cidade, quando chega 18 horas mais ou menos, do domingo, o movimento de automóveis nas ruas aumenta muito. E eu cheguei à conclusão que são os crentes indo para a igreja, louvado seja Deus. Famílias inteiras, o pai, a mãe, as crianças, né? O pai sempre de terno, bem vestido, as irmãs bem vestidas, alegres. E o movimento entre 18 e 19 horas nessas ruas aumenta muito, porque a família está indo para a igreja. Mas enquanto esta família está indo para a igreja, há uma multidão no mundo espiritual de demônios querendo massacrar e acabar com as outras famílias, que poderiam também estar indo para a igreja. E certo dia eu estava na minha igreja sentado lá no púlpito, ouvindo o pregador, e tinha um banco vazio. E o Espírito Santo falou comigo dizendo: poderia ter nesse banco uma família toda sentada, o que estás fazendo em prol da minha obra? Foi um alerta de Deus para mim. E foi onde nós começamos a trabalhar e buscar que precisamos trazer não só uma pessoa para a igreja, mas a família inteira. A família precisa estar na igreja. E quando falamos família, é o pai, é mãe, é o sobrinho, é tio, é filho, é avó, é sogra, é todo mundo. Porque nós temos, mesmo que as pessoas falam assim: os parentes, eu não quero nada com os parentes, parente eu quero longe. Isso é mentira. Nós amamos a nossa família de sangue. E ai de que quando se encosta num dos nossos, como diz o ditado, nós viramos um leão. Não tem isso, isso é de Deus, irmãos. O laço sanguíneo foi Deus que deu. Então a nossa família precisa ser salva em nome de Jesus. Se eu perguntar aqui quantos têm familiares fora da igreja, você levantaria a mão e ia se pronunciar. Por quê? Porque nós vivemos num mundo tenebroso, um mundo que está perdido no maligno, e às vezes a nossa família não é trazida como era para ser discipulada. Você precisa parar, irmão, e sentar com seu filho e dizer: olha, eu vou te explicar a Bíblia,
Eu vou te contar a história de Jesus. Eu vou te contar a história de um herói bíblico. E isso vai trazendo ao encontro aquela pessoa a Cristo. Uma coisa que não penso que podemos aceitar é quando no domingo pela manhã, às 9 horas, começa a escola dominical, e eu já vi mães dizer: tadinho, acordar o menino que acorda a semana inteira de manhã. Irmão, você está ajudando ele. Levanta o bicho velho da cama e vai meio com o cabelo despenteado, com aquele ranço da cama, mas ele está na escola dominical, porque ali ele vai aprender algo que vai fortalecer e firmar a sua vida lá na frente. Porque quando nos acomodamos, irmãos, a família perece. A família cai e vai aparecendo coisas do mundo, e o pai e a mãe vão para a igreja, e o pastor pergunta: onde está o fulaninho? Aí ele ficou em casa com um amiguinho jogando videogame. O sangue de Jesus tem poder. O videogame, não sou contra, mas também não jogo a favor. Mas se tem que ter, é a hora que está sem fazer nada. Que já passou a oração, que já passou a leitura da Bíblia, que já passou a tarefa da escola, que já passou o curso de inglês, que já passou a natação, que já passou tudo. Quando sobrar 10 minutos, então ele vai para o videogame. Senão ele tem que estar debaixo da sua visão, irmão, porque senão ele não será um bom crente. Ele será um crente supérfluo. Não, mas um dia Jesus pega ele. E se Jesus não pegar? Como é que vai ficar? Então a família, ela tem fatos que podem trazer a consequências muito fortes lá na frente. Então você está no tempo como um discipulador. Eu frequento o Congresso Geral de Discipulado para o Brasil em Joinville. Sou um grande discipulador, mas a sua família como é que está? Aquele que mora lá no sítio que nunca mais tu foi lá visitar. Aquele que mora longe, que nunca mais recebeu uma ligação, que nunca mais você teve contato. Nós estamos falando da família sanguínea, que precisa ser discipulada por você, precisa ser cobrada. Depois, vamos a continuar nossa leitura ali um pouquinho à frente, na página 85 ainda. Sendo que a família é considerada uma instituição responsável por promover a educação dos filhos e influenciar o comportamento dos mesmos no meio social, o papel da família no desenvolvimento de cada indivíduo é de fundamental importância. É no seio familiar que são transmitidos os valores morais e sociais que servirão de base para o processo de socialização de seus membros, bem como as tradições e os costumes perpétuos através das gerações. Não podemos abandonar o dia dos pais, não podemos abandonar o dia das mães. São tradições em que valorizamos o pai naquele dia, não que nos outros dias não seja, mas aquele dia é um dia especial para o filho, e essas tradições vão acabando. Antigamente nós que somos mais não do tempo antigo, mas mais maduro, a gente pedia a bênção para a mãe, para a avó, para ir dormir. Não sei se, quem é desse tempo aqui de pedir a bênção? Levante a mão, olha só. Hoje em dia, vira a cara para o pai, chama de coroa, chama de velho, chama de careta, fala nome para o pai, e parece que é uma normalidade. Nós somos crentes. Nós somos crentes de ainda dar para o Senhor para dormir. E temos que levar a família para esse lado. É uma forma de discipular, irmãos. Alguém disse para mim: pastor, só dá para discipular com aquele livrinho? Não, dá para discipular com o livrinho, com a Bíblia, com as palavras que Deus te der, enfim, com vários argumentos. Vocês, discipular é uma palavra que vem de ensinar, de doutrinar, de mudar, de modificar, de ensinar, de trazer a pessoa para o convívio cristão.
Então, irmãos, a igreja tem falhado nisso em alguns pontos, e por isso se desenvolve materiais como esse, cria-se congressos como esse, espalha pelo país as visões missionárias, as visões discipuladoras, as agências de missões, as agências de discipulado. Então tudo isso veio do coração de Deus para nos ajudar, Depois, vire a sua página aí, sua apostila, para a página de número 86. Vamos ali classificar alguns tipos de família, né? No 1.2 ali. 1.2 tipos de família, para dar tempo de nós conseguir, pelo menos, fazer uma conclusão aqui até próximo ao meio-dia. Além da tradicional estrutura familiar, denominada nuclear ou elementar, as transformações sociais e culturais proporcionam a existência de diferentes estruturas familiares. 1.2.1 Família monoparental, composta por apenas um dos progenitores, pai ou mãe. Os motivos que possibilitam essa estrutura são diversos, englobam causas circunstanciais, morte, abandono ou divórcio, ou ainda a decisão, na maior parte dos casos, uma decisão da mulher, de ter um filho de forma independente. É uma família normal essa? Até a morte, se houver morte, se houver viuvez, ela pode ser normal. Porque a mulher pode ficar viúva e resolver nunca mais se casar. E ela tem um filho, 2, ela vou criar, e cria mesmo, e a gente sabe de um monte de casos desse. O homem já é mais fraco nesse ponto, né? Ele jura até a morte: se tu morrer, nunca mais. Sai, botou lá no cemitério, voltou para a igreja, fechar a igreja, a zeladora é viúva, mas sabe que, olha, se bem arrumadinha, e dá um casamentinho, glória a Jesus. Então o homem é mais fraco, mulher não, mulher é firme. E daí continua o casamento normal. Então existe esse tipo de família, né? A monoparental. E o divórcio, pastor, e o abandono? Daí não compactua com a igreja, né? Eu tenho uma decisão já na minha cabeça sobre o divórcio, que não é o caso de eu falar aqui, posso falar em outra hora, mas eu tenho já uma opinião formada sobre isso. Não condeno, Deus me livre, e também, se puder evitar, mas é situações e situações. Depois, 1.2, família comunitária. Nessa estrutura, todos os membros adultos que constituem o agregado familiar são responsáveis pela educação da criança, como nos casos das famílias sociais, ou seja, pessoas que se voluntariam para ficar com crianças e adolescentes pelo abandono ou desinteresse dos pais biológicos. Existe este programa, não sei se no Brasil todo, mas aqui em Joinville existe. Você pode ser um pai social. É uma criança abandonada, uma criança que está lá no orfanato, eu vou lá e me candidato a ser um pai e fico com ela final de semana, fico com ela durante 3 meses, mas eu não sou o pai definitivo, eu tenho que entregar. Existe aí um problema muito sério de se apegar à criança. Você vai lá, pega essa criança, e ela fica 3 meses com você, ela já pode ser grande, e você discipula ela, e ela vai para a igreja com você, recebe até o batismo com o Espírito Santo. E depois tem que entregar essa criança lá no orfanato, porque chegou o tempo de parar de ficar com ela. Então tem que ter muita sabedoria nisso. Mas é uma forma de discipular crianças, e jovens e adolescentes. Parece que até os 17 anos pode pegar essa pessoa que está lá no lar. Aqui nós temos alguns, aqui em Joinville, onde o governo, prefeitura sustenta, e eles ficam ali. Né? Tem essa forma de família, família comunitária.
Quase não é muito normal de se ver isso, mas graças a Deus que ainda tem esses planos de governo. A nossa cidade tem 600 mil pessoas, só tem 18 famílias que fazem isso. Já pensou? Pensou, pastor Giovanni? E tem 4.000 crianças que estão esperando para ser adotadas, que todo dia aparece, que recolhem da rua. Então, é uma forma de discipularmos também e sermos, é um campinho missionário isso aí. É um campinho missionário de implantar a semente no coração dessa criança, desse jovenzinho. Depois, lá na frente, ele vai um dia, vai germinar essa semente. Louvado seja Deus. No 3, família homoafetiva. Ah, pastor, mas esse aí é família? É reconhecido como família e temos que falar. É constituída por um casal homossexual ou pessoa sozinha homossexual, que tenha uma ou mais crianças ao seu cargo. Não é o padrão familiar estabelecido na Bíblia, Romanos 1, 26 e 27. Não é o que a igreja defende e trabalha. A igreja combate o quê? O pecado. Ela ama o pecador, mas ela não compactua com esse pecado. Nessa igreja aqui, em tempos passados, na década dos anos 2001 e 2002, nós tivemos uma dificuldade aqui, mas foi resolvido. Tempo do saudoso pastor que já está com o Senhor. Então, quero dizer, irmãos, que essa família também é uma forma de atrapalhar o rito normal da igreja e da sociedade. Porque se uma pessoa vem aqui, pastor Adriano, num domingo, e você vai expulsar ela daqui, você não vai. Você vai abraçar, vai orar, mas ficará aqui dentro. Aí tem que ter o trabalhar do discipulado, família cristã, papel do marido e papel da mulher. Lição número 4 e lição número 5. Dizer que pai é pai, mãe é mãe. Pai é macho, mãe é fêmea. Criados lá no Éden, quando Deus fez Adão e Eva e instituiu o casamento lá. Então a família cristã, ela é pura, irmãos. Ela não tem arrumação. Ela não tem outro enredo. Ela é constituída por pai, mãe, filhos e depois a família, que vamos falar aqui, a família extensiva, que vai agregando gente, vó, tio, sobrinho, e vai aumentando a gama de parentes. Então, queridos, nós temos um desafio de não só ser discipuladores e ficarmos botando foto nos grupos e muito famoso, mas é fácil ir lá no palafita da casinha do mangue e dizer: Jesus salva, cura e batiza e salva vocês, e eu dar uma cesta básica lá e aquela família, ganhei essa família, mas dentro daquela família tem um baita de um problema homoafetivo, que agora o discipulador vai ter que resolver com a ajuda do Espírito Santo de Deus, com sabedoria, com graça, com jejum, com busca de argumentos que convençam a pessoa a abandonar aquela vida. Então, irmãos, a família homoafetiva, ela está sendo reconhecida por aí. O Tribunal do Rio Grande do Sul reconhece, o Tribunal do Mato Grosso do Sul reconhece, e está se proliferando cada vez mais. Nós estávamos voltando de um trabalho lá de Brasília, eu com a minha esposa, está ali, não apresentei ela, a doutora Raquel, e fomos pegar as passagens lá no aeroporto, não dava os assentos juntos, assim, separados. Eu sentei num lado do corredor do avião e ela sentou do outro. E quando veio 2 moços bonitos, barba bem feita, bem vestidos, sentaram do lado dela. E quando sentaram do lado dela, se entrelaçaram as mãos. E começaram a ver fotos no telefone de crianças para adoção. É brincadeira um negócio desse, irmão? E agora? É uma família que está ali. Daí tem todo...
Então a situação, irmão, é muito mais grave do que nós pensamos. E isso contraria completamente a palavra de Deus. Esta palavra não é ultrapassada. Essa palavra, ela é atual. O espadachim da literatura brasileira, Rui Barbosa, dizia: se a minha Bíblia estiver em cima na biblioteca, ela é a coroa. Se ela estiver embaixo, ela é o alicerce da biblioteca. Mas se ela estiver no meio, ela é o coração da minha biblioteca. Louvado seja o nome do Senhor. Então a Bíblia, irmãos, nunca passará, e ela combate aquilo que não está certo diante dos olhos de Deus. Então a família cristã tem uma responsabilidade: evangelizar famílias, a sua família e famílias que precisem de ajuda no âmbito espiritual, de seguir a Cristo na tradição normal. Família contemporânea, no número 4, página 86. Família contemporânea é caracterizada pela inversão dos papéis do homem e da mulher na estrutura familiar, passando a ser mulher a chefe de família. Abrange a família monoparental, constituída por mãe solteira ou divorciada. Louvado seja o nome do Senhor. É caracterizada pela inversão dos papéis do homem e da mulher. Tem mulher que assume o papel do homem. Toma cuidado com isso aí, irmão. Quem usa a calça lá na tua casa é você. Você que levanta cedo e vai trabalhar. Ela fica descansando porque ela é a rainha do lar. E quem trabalha fora? Trabalhe também, irmão, ajude. Mas a inversão dos valores é uma coisa que também contraria a família tradicional. Tudo é ela que toma conta. Eu não sei, é com a mulher. Você foi feito antes que a mulher. De você saiu a Eva. Foi Adão que deu o nome a Eva, não foi Deus que deu o nome a Eva. Deus disse para Adão: coloca o nome na mulher. Eu acho que vai ser Eva. Não foi Ivo. O homem é casado com Eva, não com Ivo. Então, irmãos, essa família contemporânea, ela não pode ter inversão de valores. Vamos discipular, vamos trabalhar, vamos ganhar, mas a última palavra é do servo de Deus. Não é machismo isso aqui. E as irmãs têm os seus valores. Homem nenhum vive sem uma mulher. Você pega a tua mulher e fala: vai lá para a casa da sogra. Meu Deus, sogra, hein, irmão? Fica lá. A casa fica vazia, sem graça. Já corre lá, mulher, volta para casa. Pelo amor de Deus, se você sair, sai a vida dessa casa. Esse é o valor da mulher. Mas na família, o homem toma as atitudes. No discipulado também. No discipulado também. A partir daí, a família contemporânea é caracterizada pela inversão dos papéis. Não pode haver. A não ser que o homem esteja doente, que o homem esteja passando uma recuperação. Enfim, tantos motivos podem acontecer. Aí a esposa toma a frente dos negócios. Mas até que você viva e respira na terra, você é o sacerdote da casa. Você é o sacerdote da casa. Pastores, se ela ganhar mais do que eu, se ela for mais rica do que eu, aí você tem que se humilhar, mas mesmo assim não se humilha, fica firme. Se humilha por ali acima, de vez em quando dá uma... que senão vira... Quer, pastor? Efésios 5:22 diz que assim como Cristo é o cabeça da igreja, o homem é o cabeça da casa. Bem, é uma família que tem que ser bem organizada, porque se a família for desorganizada, e tem aqueles que fogem ao compromisso, né? Tá tudo com ela, tudo com ela, tudo com ela, tudo com ela. Não, cuidar isso aí. Tem alguém do Paraguai aqui? Então vou falar, senão eu não ia falar, senão o Paraguai ia me pular. No Paraguai, todo mundo, as mulheres saem trabalhar e
e os marmanjados em casa, com aquela cuia aqui, aqui ó, tererê aqui, ó. Daí que se passa, muchacho? Seu vadio, você tem que trabalhar. É aquele que o pastor da Suíça disse aqui, mudam a cultura. É cultura, mas também tem aproveitamentos nessa cultura. Então, irmãos, tomar cuidado, família contemporânea tem que tomar cuidado. Diante da página 87, diante da situação do mundo, nos dias atuais, vemos os conflitos dentro da família e entendemos que a única solução é Jesus. Somente Ele pode trazer paz para dentro das relações familiares. Irmãos, eu não sei vocês aqui, mas eu tenho um prazer grande de ir para casa, quando termina o expediente, uma viagem, porque dentro da nossa casa a gente encontra paz, assim, chega assim, cheguei, graças a Deus, né? É recebido com um beijo, com um abraço. Oh, que casa abençoada, aqui é o nosso refúgio. E tem lugares que não tem paz, que a pessoa não gosta nem de ir para casa. Quando vai chegando, já ouvi gente falar, meu Deus, está chegando a hora de ir para casa, eu não tenho nem força para ir, porque lá é um pandemônio aquela casa. É uma confusão, é uma brigaceira, o pai com a mãe brigam, e a avó briga, e os meus irmãos, meu Deus. Então, irmãos, nós precisamos de Jesus dentro do nosso lar, porque quando há Jesus, há paz. Ele é o príncipe da paz. Ele dá calma, Ele acalma, Ele coloca as coisas no lugar, é tudo tranquilo, ninguém grita, todo mundo fala num tom tranquilo. Então precisamos disso. Salvação da família, para nós ir para o encerramento, diz o seguinte: a família tem que estar inserida dentro da arca da salvação. Em Atos, 16:31, observamos um carcereiro que estava com medo, aflito pela situação em que se encontrava, quando interroga os homens de Deus, Paulo e Silas, dizendo: Senhores, o que é necessário que eu faça para ser salvo? A pergunta estava na primeira pessoa. A preocupação era apenas consigo mesmo, mas Paulo e Silas respondem: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Não bastava somente a salvação para ele, mas Deus tinha um plano evidente com ele e sua família. Está vendo, irmãos? Repete tudo aquilo que nós falamos no começo. A salvação não é só para você. Antes de eu me aposentar lá do corpo de bombeiro, tinha um rapaz que trabalhava comigo, dizia assim, crente, eu indo para o céu não quero nem saber daquela cacalhada, que eram os irmãos dele, que também serviam com nós, mas tinham sempre rixas. Falei, não, homem do céu, tu tem que pregar para esse povo, tu tem que ganhar esse povo. E ele nunca conseguiu, até que veio um que não sabia de nada dos problemas, lá de Florianópolis, e ganhou eles para Jesus. Hoje eles estão tudo na igreja, até são obreiros. Acabou aquela divisão, aquela barreira. Mas você tem que pensar constantemente, preocupar-se com sua família. O carcereiro disse o seguinte, o que eu tenho que fazer? E ele respondeu, crê e vai ser salvo tu e a tua casa. Pastor, mas faz muitos anos que essas pessoas estão e não, mas eles virão. Vai depender de você. Vai depender da sua insistência. Também não pode ser um crente chato, né? Toda hora, não começa a ameaçar com aquela teologia do medo. Ou vai para a igreja ou vai para o inferno. A pessoa, meu Deus do céu, que Deus... Deus vai te matar, vai te alejar, vai te quebrar tudo. Né? Os almoços de Páscoa, de Natal, é oportunidade boa. Mas não fica, tá aquele porco, a pururuca, a coisa mais linda, quando o fulano vai dar uma garfada, tem que orar, senão vai dar uma dor de barriga em ti. Não faz isso aí. Deixa comer. Depois, quando estão tudo docinho, já com pudim de leite, que o açúcar foi para o sangue, sabe que vocês estão se deleitando com essa comida maravilhosa, mas no céu tem um pão
E o camarada é comilão, ele já fica desesperado, sabe qual é o pão? Um pão recheado por Deus, pelo Espírito Santo, e vai floreando, e vai floreando, e assim vai conseguindo. Não posso ser um crente sarne que cai a vida inteira e não consigo. E quando você chega, chegou o crente aí, já corre para um canto. Porque você é um crente social, tranquilo. Fala os assuntos deles, conforme o assunto também, né? Se equilibra. De vez em quando dá uma marretadinha. Dá uma suspirada, né? O que aconteceu? Jesus falou comigo agora. Falou nada, é só para dar uma floreada no negócio. Ô, glória! E Deus vai trabalhando na vida da pessoa. Louvado seja Deus. Comunhão da família. Página 87. A família também deve estar em comunhão. Quantas famílias desajustadas por não viverem a essência da palavra de Deus, não partilham mais nada, nem projetos, nem sonhos, não se reúnem, não conversam, o dito moderno das mídias sociais, não partilham mais o pão. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados. João 6,11. Jesus deu um exemplo da importância familiar no contexto social, em estar em comunhão partindo o pão, né? O celular. Todo mundo sentado na sala? Se bobear, eles estão falando entre eles mesmo. Eu moro numa casa grande com a minha esposa. Às vezes estou lá no quarto e ela está lá na sala, lá na cozinha. Vou mandar um zap para ela trazer um copo d'água aqui para mim. Aí ela escreve, já vou. Vê que coisa mais maligna, né? Mas isso está acontecendo nas famílias. A mãe faz a comida, fulano, está pronta a comida, Beltrano. Todo mundo chega desesperado, faz uma filinha lá no fogão, parece um restaurante no buffet, mas é no fogão de casa. Todo mundo pega, um para a sala, um lá para o quarto, tudo na frente da televisão. Agora vou ver o Globo Esporte, vou ver os gols agora. Agora tem... Assim está sendo a família, perdeu a comunhão. E o pai não fala nada. Às vezes o pai trabalha o dia inteiro, não está em casa, sua mãe ela já não domina mais a piazada. Se bobear, o pai chega em casa, ela está amarrada numa árvore. Acabou. O que vocês fizeram com a mãe? Estava incomodando. Eu tenho 2 amigos, hoje são um homem feito, mas nós era guri. Flávio e o Cláudio. E um dia eles brigaram dentro de casa e o pai deles chegou, seu Ireno. Eles pegaram o pai, botaram para fora, chavearam a porta e brigaram e quebraram a casa toda. Por quê? Porque o pai não domina mais a mãe, coitadinho, não. Aqui na mesa, se não chegar na mesa, não come. Não é cachorro para comer lá fora? Cachorro é que come lá, o resto de comida lá, coitado do bicho lá, tem que comer o que sobra. E mesmo assim tem a lei de proteção dos bichos aí, cuidado. Dá comida velha para cachorro, você vai para a cadeia. Então, irmãos, você tem que tomar cuidado, todo mundo na mesa. Orar para agradecer. União na família. É imprescindível para a família viver a unidade. Deus nos criou com formas diferentes, com pensamentos diferentes, mas podemos cultivar a união entre os irmãos, pois esse é um dos requisitos de Deus para que Ele ordene suas bênçãos. Salmos 133:3. A união da família só encontramos em Cristo. Viver na unidade, né? O tema da nossa igreja esse ano é unidade, da convenção, mas que não seja só o tema de um ano, seja um rito de vida nosso, ter união. Quando alguém da família está doente, precisa comprar um remédio, você vai lá, é a união. Você leva a pessoa no médico. Não terceiriza as coisas, irmãos. Você não deve terceirizar coisas da sua família que é para você. Tem coisa que você tem que parar e ir lá resolver. Para tudo. Eu sou um homem de muitos compromissos, mas eu tenho que parar um momento e pensar, tenho que ter união com a minha família. Tenho que ter sabedoria de eu estar próximo da minha família. A unidade.
perguntar, se interessar. Faz tempo que você não olha na mala, na pasta do teu filho, o que tem lá dentro. O que tem lá dentro da pasta? Quando eu era guri, a minha mãe deu uma bobeira comigo. Eu escondia os livros lá num cantinho, no sótão, e só carregava um tênis, uma meia e um short para jogar bola. Eu nem ia para a escola, ia lá para o outro lado. Daí as notas começam a baixar. Começa a vir bilhetinho da diretoria, da diretora. Vai ver, não tem nada ali dentro. E pode ter coisa que você não queria ver também. Então tem que ter essa unidade, você está unido. Como é que foi o dia hoje? Como é que foi lá? Teu nome foi para o quadro negro? Como é que foi lá, mulher, no trabalho? Não te perturbaram? Marido, como é que foi hoje? Meu Deus, o meu chefe hoje foi só pela misericórdia. Mas estamos juntos. Então, irmãos, a unidade da família, ela tem muito a ver. Muito, que nessa unidade, a pessoa que está do seu lado, da sua família, mas como ele se interessa por mim? E às vezes ele não é um crente. Eu quero ser igual a ele. Para mim ser igual a ele, para ele ser igual a você, ele tem que ser um crente. Para as pessoas serem iguais a nós, irmão, foi o que eu falei para uma vizinha uma vez. Eu queria ser igual a sua esposa, é só a senhora ficar crente. Meu, que homem mais grosso. Não, é assim, vai para a igreja ou vai para o inferno, que nem eu falei. Então eu vou ver o que eu faço. Nem sei o que foi feito até hoje. Porque nós temos que prestar atenção. Quer ser uma boa pessoa? Ser um cristão. Você já viu, irmão, quando você quebra o carro na estrada, no meio do nada, só tem uma casinha lá, você vai uns 2 quilômetros a pé, chega lá, bate palma. Senhor, meu carro quebrou ali, precisa de 1 litro de água. A pessoa, é para já, tu já vê uma coisinha boa nela. E tu já fala dentro de você, essa pessoa é crente. Porque há uma diferença no cristão, irmão, que é cheio do Espírito de Deus com quem não é. Há uma diferença muito clara da água para o vinho, do vinho para a água, da água para o óleo, do óleo para a água. Então, queridos, há de ter uma união entre vocês na família. E para encerrar ainda na página 87, que faltam 7 minutos para o meio-dia, discipular a família nada mais é que aplicar o manual de Deus, sua palavra. Na ação familiar é blindar a família, ensinando a cada um dos seus membros a refletir sobre suas atitudes, corrigindo seus erros e criando imunidade para enfrentar essa geração, tão corrompida pelo pecado. É saber definir cada papel, marido, esposa e filhos. Saber usar os recursos e promover o reino de Deus. Tudo começa pelo casamento. Se um casamento estiver dentro das normas divinas, provavelmente esta família estará dentro da arca que é Jesus. O casamento vai bem? Pode dizer amém? Tem uns que não disseram. Depois vai no quartinho ali conversar comigo ali que... Estou brincando. Casamento vai bem tudo. Pode não ter dinheiro. Pode não só ter farinha lá no armário lá e água quente. Mas se o casamento estiver bem, come a farinha, dando risada e vai embora, vai para frente. Dali à frente Deus vai abençoar e vai mudar tudo. Então o casamento, irmãos, é muito importante estar bem ajustado, que daí a família vai bem. Conversar, marido e mulher, estratégias para ajudar filhos. Não ter uma proteção mais para o filho A do que para o filho B. Todos são iguais. Todos têm que receber o mesmo presente. Todos têm que receber o mesmo tratamento, a mesma comida, porque todos saíram de vocês e todos têm que ser discipulados iguais. E a conclusão na página 88, já vamos orar para o encerramento, e depois ali na página 88 tem umas questões para reflexão, e você responde depois em particular. Até vou ler elas antes da conclusão, que é: o que podemos entender como família? O que é discipular uma família?
Como podemos perceber que a família foi discipulada? Frente aos novos tipos de família que têm surgido, mesmo os modelos não bíblicos, há diferença quanto à metodologia de aplicação do discipulado? Há diferença. Existem outros aspectos que precisam ser trabalhados em paralelo para que o discipulado seja bem aplicado à família? Depois você dá uma olhadinha na hora do almoço e responde. Conclusão. O Senhor nosso Deus se interessa por nossas vidas, nossas escolhas e nossas famílias. Sempre tem alguém para ser alcançado. É só conseguirmos alcançá-lo com as nossas atitudes, com a nossa oração e com a nossa dedicação. Esse é o principal meio para conseguirmos a eficácia no discipulado para a família cristã, a prática do verdadeiro amor extraído da palavra de Deus. Então, queridos, cuide a sua família como se fosse ouro. Esconda ela na palma da mão de Deus com as suas orações, e Deus será glorificado. Use esse material. A conclusão aqui da nossa revista, nossa matéria de hoje, ela se aplica muito na lição número 12, que é o discipulado no lar. Aquilo que eu falei, e quero deixar como a tônica do nossa manhã, que é: ganhamos o mundo e perdemos a família. Então, a família é o teu primeiro objetivo, e depois, ou trabalha paralelo, nunca deixa a família para depois. A família cristã precisa, e você precisa da sua família na igreja. Se coloque de pé, queremos fazer uma oração, e já vamos passar ao pastor Daniel, ou pastor Mário Sérgio, não sei, que vai fazer o encerramento aqui, dar as instruções finais da nossa parte pela manhã. Participe de todas as plenárias, irmãos. Amanhã, quem fez inscrição para o workshop dos casais, é ali, reto essa rua aqui, ó. Até você achar uma Assembleia de Deus daqui 3 quilômetros à frente, é ali na congregação Floresta. Vai começar às 9 até 11h30, depois das 2 às 4h30, 5 horas. Vai estar o pastor Emílio falando, a doutora Raquel e o pastor Marlon e a irmã Michele. Vai ser uma bênção, um discipulado para casais. Deus tem honrado muito essa igreja com casais. Hoje temos, acho que uns 5.000 casais participando, eventos grandes, eventos fortes. No mês de novembro vamos ter um grande congresso aqui, dia 16 e 17 de novembro, Congresso Geral de Casais. Os irmãos são todos convidados para estar. Deus seja louvado na sua vida por fazer esse investimento de estar aqui nesta manhã ouvindo a palavra de Deus. Quero agradecer os pastores de setor que estiveram aqui, alguns saíram, mas os que estão aqui, Deus abençoe vossas vidas e o privilégio e o prestígio de poder falar perto de homens tão renomados e sábios na poderosa palavra de Deus. Gostaria que você segurasse na mão da pessoa que está ao seu lado e vamos dirigir a Deus uma oração dizendo: amado Jesus, te louvamos nesta manhã pelo 7º Congresso Discipulado para o Brasil. Obrigado por tudo que tem nos dado, Senhor, e que continua abençoando nesses 3 dias. Que muita glória, muito poder, muita sabedoria, muita união, muita comunhão, muito discipulado seja feito, Senhor. E a glória de Deus desce sobre esse templo, sobre os workshops espalhados na cidade, e tudo é feito para a glória do Teu nome. Obrigado, Senhor, por ter nos chamado um dia para esta grande obra, e estamos tentando fazer da melhor forma. Abençoa as caravanas que ainda estão vindo para esta cidade, aqueles que já chegaram, pessoas que estão vindo de avião, de carro, de ônibus, de todas as formas, Senhor, para chegar até aqui, para que em uma só voz proclamarmos que Tu és o Rei da nossa vida, és o Rei da glória. É no nome de Jesus nesta manhã que nós te agradecemos para sempre. Amém. Deus vos abençoe em nome de Jesus.